Então, para iniciar as nossas atividades, eu gostaria de chamar a Lari para passar um informe sobre a reunião ontem que teve a FASUBRA e o MEC. Bom, gente, essas reuniões que estão acontecendo entre FASUBRA e MEC são resultado da nossa greve do ano passado. E foram várias reuniões, né? A reunião de ontem com a secretaria, com o secretário do Ensino Superior, o professor Jesualdo Farias, foram discutidos alguns pontos, né? O primeiro ponto, o afastamento para estudos de pós-graduação. O governo disse que se propõe a pensar sobre isso. Disciplinas da pós-graduação válidas para todos os níveis do PCC-TAI. Também o governo disse que propõe a pensar um projeto de lei sobre isso. A extensão do nosso PCC-TAI para quem estava no antigo plano de carreira, sabe que vão pensar em abrir mais um tempo para migrar, né, para o outro plano. A democratização das universidades. Eles disseram que isso é um assunto a ser tratado com a Andifes e com o CONIF, não com o governo. O reconhecimento da capacitação dos aposentados. Eles disseram que não tem acordo. Turno contínuo nas universidades, né, 30 horas. O governo disse que não tem acordo. Liberação para atividades classistas, o governo disse que não tem acordo em modificar a lei, que deve se manter na forma com ônus para as entidades sindicais e com a carreira trancada do eleito. A perseguição aos ativistas, o governo disse que foi resolvido, que não foi. A gente sabe que tem casos como a UFABC, que eles foram punidos, né, perderam 2 meses de salário. Então, ficou um impasse, assim, o governo disse que está resolvido e a gente sabe que não foi. A revogação da orientação normativa, que fala sobre a insalubridade, o governo disse que também vai remeter ao MPOG, porque isso é uma questão a ser tratada com o MPOG. A revogação da EBSER, o governo disse que não tem acordo. A revisão da nossa lei, que fala da posição hierárquica na tabela do reingresso do servidor, o governo não tem acordo. A sanção funcional, o governo não tem acordo. A terceirização, a resposta do governo é que o governo tem acordo com a terceirização, né, vai manter como está. E tem mais alguns pontos, mas de forma genérica, assim, podemos dizer que foi um retrocesso essa reunião, né? Essa última reunião, que era para ter sido avançado alguns pontos de pauta. Aquilo que se tinha alguma esperança de que fosse para frente, não foi e não será. Eles disseram que a FASUBRA colocou que existe uma grande insatisfação na nossa categoria, que é possível que a gente faça uma nova greve esse ano. O governo disse, podem fazer greve, nós apoiamos vocês, podem fazer greve. Mas não tem como, nós estamos numa crise econômica, e a FASUBRA respondeu, nós não temos culpa da crise, nós não podemos pagar pela crise, mas essa foi a resposta do governo. Então, a FASUBRA aqui no final do informe coloca que vai ser tudo discutido agora no nosso congresso, que se inicia na semana que vem, mas se depender de negociação com o governo, sem nenhuma pressão, nenhuma greve que a gente possa fazer, realmente nós não vamos ter avanço. Obrigada, Larissa. Avisar o pessoal que está chegando agora, as inscrições para os informes estão abertas, então quem tiver informe da categoria, algum informe assim, é só se inscrever, tá bom? Passar para o Márcio para dar um informe sobre a atividade de ontem. Carmen. Bom dia para todo mundo. Só para continuar aí no informe da negociação, né, com o governo, essa reunião que a Larissa informou aqui foi a de ontem, do MEC. No dia 23 de abril, houve uma reunião entre o Fórum de Servidores Federais e o Ministério do Planejamento, e aí eles abordaram as questões mais gerais aí do Fórum, que passam pelo reajuste salarial, mas também passam por outros itens como a database.
Qual foi a resposta do governo naquela reunião? Primeiro, eles não têm resposta sobre a nossa pauta. Disseram que aquela reunião era só para discutir a metodologia de negociação. Segundo, ponderaram que todas as questões econômicas e inclusive de negociação, como database e tudo mais, dependem das medidas, da aprovação das medidas de ajuste fiscal, ou seja, chegaram a citar o caso das medidas provisórias 664 e 665, que são aquelas medidas que alteram o seguro-desemprego. Se o Congresso não aprovar nessa linha, vai reduzir a economia que o governo vai fazer, ou seja, vai reduzir também a margem de negociação. Na prática, o quê? Para negociar aumento do funcionalismo, tem que ferrar geral com todo mundo para economizar um pouquinho e daí ter dinheiro para... Ou seja, continuamos dividindo a miséria entre nós mesmos. A FASUBRA e as outras entidades do funcionalismo ponderaram uma série de questões e dividiram os itens da nossa pauta em 2 blocos. Um bloco de questões financeiras, que aí entra o reajuste linear de 27%, a isonomia de benefícios, a paridade entre ativos, uma política salarial para corrigir distorções, reposição e tudo mais. Outro bloco de questão negocial, que aí entra PLs que estão em tramitação no governo, no Congresso, né, como a questão da aposentadoria especial e outros PLs, a instituição da database, que é aí, com certeza, né, a pauta que mais interessa aí em termos que une, né, a questão do salarial, o funcionalismo e a negociação coletiva. O que o governo disse? Nós só podemos reunir no final de maio, porque até lá a Dilma vai editar um decreto de contingenciamento de recursos, suspendendo concursos, nesse mesmo decreto vai reduzir gastos em todas as esferas possíveis, e só depois que ela cortar, que daí ela vai sentar e vai dizer, não sobrou nada, então não vamos ter o que negociar aqui. Aí, com muito esforço, as entidades presentes conseguiram puxar essa reunião de negociação para o dia 14 de maio, com a discussão sobre o bloco negocial, ou seja, esses itens aí que tem a ver com a database, com negociação coletiva, e também vai incluir benefícios, porque eles consideram que é um tema mais rápido de resolver. Então, dia 14 de maio, tem uma nova reunião do Ministério do Planejamento com as entidades todas do Serviço Público Federal. Mas lembrando o que a Larissa acabou de colocar aqui, né? O cenário não é de que dia 14 vamos chegar lá e vamos ter as nossas demandas atendidas. Pelo contrário, a tendência é que até lá o governo tenha gastado mais ainda e tenha menos ainda para negociar com o funcionalismo. Então, a gente tem que manter aí a guarda, nos mantermos atentos, o ANDES já aprovou indicativo, né? E aí a gente tem que ficar esperto aí para o próximo período. Obrigada, Carla. Informes da FUNPAR, quem que vai dizer? Carlos? E Carminha? Novamente, então, avisando para quem chegou, nós estamos no ponto de informes, então quem tiver informe para dar da sua categoria, do seu movimento, fica à vontade, 3 minutos. Bom dia, pessoal. Um informe bem rápido, nós estamos discutindo agora, como você sabe, os trabalhadores da FUNPAR do HC, nós representamos, estamos discutindo o acordo coletivo deles. Na semana passada, tivemos uma primeira reunião com a comissão patronal, estava lá o doutor Abage e a Aline, que são 2 representantes da FUNPAR. Os representantes do hospital, que seriam Wilson Messias e a Mônica, nem foram na reunião. Então, a Abage lá fez toda aqui uma fala, para quem conhece já, né, até bastante debochada na nossa avaliação. E no final, a proposta que ele trouxe é que a FUNPAR vai propor aos trabalhadores a metade do índice do INPC. É só isso, sempre, mais nada. Então, assim, nem vai repor nem a inflação no período. A metade do INPC vai ser calculado, seria o reajuste. Então, nós já colocamos para eles de antemão que isso não tem nem discussão. Já vou chegar na Assembleia com indicativo de greve. Vou nem ter mais discussões com vocês. Porque não tem como, gente, o cara oferecer nem a reposição. Então, nós vamos fazer o seguinte. Marcamos uma reunião com o Dr. Flávio, que é o superintendente da EBSER, agora lá no hospital, para o dia 6. Nós vamos fazer mais uma conversa com ele, para ver se eles querem, né, se vão melhorar alguma coisa nisso. A Assembleia da FUNPAR vai ser no dia 12, né, daqui 2 semanas. E nesse dia 12, se não tiver nada já de melhora nisso aí, que seja pelo menos o índice da inflação, a gente começar uma discussão, nós já vamos chegar na Assembleia com o indicativo de greve da FUNPAR. E já colocamos uma avaliação para ele, porque nós vamos fazer isso
aquela juíza lá, parceira deles, do Ministério do Trabalho, vai judicializar a greve, vai mandar voltar a trabalhar, vai para o dissídio e nós ganhamos pelo menos o índice da inflação. No mínimo dá 8%. Então, assim, está nesses trâmites já, tá geral, assim, né, as negociações. Então, para todo mundo, o pessoal da FUNPAR ficar sabendo, nós estamos já começando essa negociação, estamos organizando, tem um grupo, os trabalhadores, quem que está aqui que é da FUNPAR que está na comissão? Né, tem a Maria, a Carminha, o Rafael também está aí. Então, assim, o pessoal tem um grupo que está discutindo, nós vamos levar, então é isso, é indicativo de greve já na primeira assembleia, que se não tiver qualquer proposta que atinja no mínimo a inflação para começar a negociar. Tá? Então, da FUNPAR, acho que é isso, tem mais alguma coisa? A Carminha vai só fazer complemento, que ela é funcionária da FUNPAR e também da comissão. Bom, nessa reunião, o Abad deixou bem claro que eles não têm dinheiro. Estão quebrados, não têm dinheiro. Mas aí tem a Câmara de Vereadores que aprovou 7 alguma coisa por cento para eles mesmos. Agora, para negociar com o trabalhador, não tem. E disse mais, que a gente só tem a perder. Ou a gente aceita esse 0,5%, que é uma vergonha, porque senão a gente... é isso e isso. E na minha avaliação, o que seria pior para o funcionário FUNPAR do que perder os seus empregos? Porque a gente não tem garantia de emprego, o que se estende é um acordo de demissão em até 5 anos e não uma estabilidade. Então não tem coisa pior do que para o trabalhador saber que ele vai ser demitido a qualquer momento. Obrigada, Carmen. Márcio, fazer informação. E você saber dar algum informe, não? Pessoal, bom dia a todos e todas. Eu me inscrevi só para dar um informe rápido sobre o que foi ontem a batalha lá em frente ao Centro Cívico. Tá? O sindicato está preparando uma nota sobre isso, nós estivemos lá já desde o início desse processo, quando ocorreram as 2 ocupações da Assembleia Legislativa, onde o pacote de maldades do Beto Richa foi derrubado pela primeira vez. O sindicato se esforçou para acompanhar isso, prestando solidariedade, nós demos apoio lá para o acampamento, infraestrutura, né? Ajudamos de todas as formas possíveis para conseguir, apanhamos juntos, né, com eles, para conseguir unificar essas categorias do serviço público do Estado que se mobilizaram, né, até chegar a essa batalha que ocorreu ontem. Por que a gente quer falar um pouco sobre isso? Porque a imprensa, ela tem feito um papel de denunciar as barbaridades que foram cometidas ontem, principalmente pela tropa de choque. Menos pelos policiais militares, mais pela tropa de choque. É importante deixar claro isso, que os policiais militares foram, digamos assim, a agitação que foi feita sobre eles pelos professores, que passaram ali mais de 2 horas naquele cordão, né, dizendo ao policial militar: você, policial soldado fulano, a sua professora está aqui, você vai bater na sua professora? Depois de 2 horas desse tipo de apelo, os policiais militares começavam a balançar a cabeça e a gente percebeu que eles estavam ali ficando um pouco incomodados. Agora, quem barbarizou ontem na repressão de fato foi a tropa de choque. Então, estou fazendo essa distinção só para todo mundo perceber que é importante que os trabalhadores atuem sobre as forças de repressão, mostrando a elas as contradições. Tinha uma palavra de ordem interessante ontem, que era assim: ô soldado, presta atenção, você trabalha aí, quem ganha é o capitão. Porque o capitão da PM estava ali de fato, né, cutucando os policiais para que eles agredissem. No momento em que nós derrubamos a grade, no local onde eu estava, a policial que estava do outro lado gritou: pelo amor de Deus, gente, não façam isso, a gente não quer bater em vocês. Eles estavam contrariados, os policiais militares, né? Muitos aí sem receber diárias, muitos passando por situações precárias. Nós sabemos que se trata de um aparato de repressão do Estado, a função deles é de fato reprimir os trabalhadores, mas nós temos que saber explorar essas contradições que existem ali, né? As contradições entre o comando e a base, e a tropa, entre o capitão e o soldado. Então isso foi feito ontem e foi um trabalho bem sucedido. É claro que a gente não tem nenhuma incidência sobre a tropa de choque, aquilo ali é uma coisa à parte, eles vêm de um outro mundo, né? Eles são humilhados, são torturados no quartel, são preparados como animais para sair do quartel e atacar as pessoas que estão à frente deles, e foi isso que eles fizeram ontem. Nós vamos fazer um esforço agora, pessoal, no Sinditeste, a CSP Comunicas, para conseguir de fato que essa greve, que agora foi deflagrada novamente pela PP Sindicato, pelo Sind Saúde, se estenda às demais categorias do serviço público do Estado. Por que isso é importante?
Porque a greve geral do serviço público aqui no estado do Paraná é o caminho, é o único caminho para derrotar a política do governo Beto Richa, a política do PSDB. Nós ontem estávamos lá de mãos vazias. Nós não tínhamos nada nas mãos para poder enfrentar a repressão, nada. Nós tínhamos os nossos cartazes, os nossos panfletos. Os trabalhadores não podem ter armas. O Estado detém um monopólio sobre o uso da violência. Você pode ter uma arma para enfrentar um policial armado? Não pode. Só o Estado pode usar a violência. E nós, trabalhadores, o que nós temos? Eles controlam o Estado, todas as instituições do Estado, controlam a repressão, têm o monopólio do uso da violência, controlam a imprensa, controlam o judiciário, têm o poder político, têm o poder econômico. E nós, trabalhadores, o que nós temos contra eles? Nós só temos braços para trabalhar, só isso. E esse é o grande poder da classe trabalhadora. Porque o governador pode entrar na sala de aula e substituir a professora que está em greve? Não pode. O patrão pode substituir o operário metalúrgico que está em greve e fazer a fábrica funcionar? Não pode substituir. Esses cães armados da tropa de choque que nos atacaram ontem podem substituir os trabalhadores do serviço público se eles fizerem uma greve, fazer o hospital funcionar, fazer a universidade funcionar? Não podem nos substituir. Então a classe trabalhadora ela tem um grande poder nas suas mãos, que é o trabalho. Nós podemos parar o país e podemos derrubar o governo Beto Richa, se nós quisermos, sem disparar um único tiro. Basta para isso que a gente faça uma greve geral e que essa greve geral tenha êxito. Então é muito importante essa mobilização dos servidores públicos, né? Nós fizemos o possível para prestar solidariedade, estávamos lá ontem, temos vários colegas nossos também que ficaram feridos, né? Por exemplo, a Carla, né, que foi atingida ontem por uma bomba e ficou com ferimentos na perna, foi atendida ontem lá pelo pessoal, depois teve que ir para a delegacia para registrar a ocorrência, o companheiro nosso do Centro de Saúde, o Zé Carlos também, até eu fui atingido pelo policial lá no momento que a gente derrubou a grade, mas felizmente o João também apanhou um pouco da polícia ontem. Então isso tudo para nós é um aprendizado, né? Isso mostra qual é de fato a finalidade das polícias, né? Em particular da polícia militar, que é uma herança da ditadura, e é um aprendizado também para as pessoas que foram às ruas para pedir a volta do regime militar. Isso é o regime militar. Vocês viram ontem o cinegrafista trabalhando, cinegrafista da Bandeirantes, evidentemente não oferecia nenhum perigo para os policiais, e o policial da tropa de choque fez questão de jogar o cachorro em cima do cinegrafista. Isso é ditadura militar, né? Poder absoluto para a repressão e trabalhadores serem tratados como marginais, bandidos, né? Isso é ditadura. Então, para quem não sabe, para quem não lembra o que é ditadura militar, é algo muito parecido com o que ocorreu ontem, só que muito pior. Porque na ditadura eles têm liberdade para matar, para torturar, para assassinar, né? Para eliminar o corpo. O que aconteceu com o pedreiro Amarildo lá no Rio de Janeiro? Foi assassinado pela polícia militar, morreu sob tortura e a polícia escondeu o corpo. Foi a polícia militar que fez isso. Era isso que eles faziam na ditadura legalmente, hoje eles fazem de maneira ilegal, escondidos. Então, gente, para terminar, eu queria convocar todos vocês a, da maneira que for possível, prestar solidariedade aos servidores públicos do Estado do Paraná. A maior categoria é a categoria das professoras, dos professores e dos trabalhadores da escola. São os trabalhadores mobilizados aí pelo APP Sindicato. Mas eles não são os únicos. Tem os trabalhadores da saúde. Não é muito diferente do que a Dilma fez conosco, tá? Com o FUNPRESP. A Dilma privatizou a nossa aposentadoria também. É a mesma coisa. É a mesma política de privatização e retirada de direitos. Então é nossa obrigação combater essas políticas do PSDB, porque se nós queremos que os trabalhadores se mobilizem também contra as políticas do governo federal, que é o nosso patrão, nós precisamos prestar solidariedade a eles. Então o sindicato fez esse apelo a todos vocês, para que, da maneira que for possível, todos nós nos solidarizemos a essa mobilização. Hoje já vai ter ato lá no Centro Cívico de volta, tá? Então todo mundo tem que estar atento, né? Todos nós passamos pela escola pública, nós sabemos a importância dos nossos professores, das nossas professoras, e a nossa obrigação ficar em pé de guerra. Último recado, nós não fomos massacrados ontem, gente, tá? Não foi isso que aconteceu, nós fomos agredidos, mas ninguém foi humilhado. Ontem eles pisaram sobre os nossos pés, ontem eles nos agrediram, mas todo mundo ficou de cabeça erguida o tempo todo. Quando tinha um intervalo entre uma bomba e os tiros, a mobilização avançava sobre a tropa de choque. Ela não recuava.
Apesar de a direção do sindicato ter passado mais de 1h30, a direção da APP, convocando o pessoal para se retirar, as pessoas não saíam do campo de batalha. Eles não conseguiram nos humilhar. Eles nos agrediram porque nós não temos armas. O trabalhador não pode ter arma para se defender. Eles nos agrediram, mas nós não fomos humilhados. Então a classe trabalhadora do estado do Paraná está de cabeça erguida, com orgulho da luta que travou ontem, porque lutou apenas com sua dignidade e com a sua coragem. Então isso é um ensinamento muito importante para nós, que nós vamos entrar numa greve agora contra o governo federal, contra a presidente Dilma do PT, e isso que o Beto Richa do PSDB fez ontem com os trabalhadores do Estado, a presidente vai fazer o mesmo conosco. Ela já fez lá no ano passado, durante as mobilizações da Copa do Mundo, vai fazer agora. Então nós temos que aprender com essas pessoas de ontem, com esses trabalhadores ontem, que lutaram de cabeça erguida, porque nós vamos fazer a mesma coisa já já. Nossa greve está programada aí para a segunda quinzena de maio, e nós temos que começar aí a temperar o espírito, galvanizar o espírito para o enfrentamento. Obrigado. Antes de passar a palavra para o professor, eu queria, em solidariedade mesmo ao ocorrido ontem, fazer uma salva de palmas para todos os trabalhadores que estavam ontem agredidos pelos policiais, tudo, mas que resistiram e permaneceram lá lutando pelos seus direitos. Mais algum informe, pessoal? Alguém levantou a mão e eu não vi? Não? Então, dando continuidade aos nossos trabalhos, chamar o professor Rui Braga. Ele é professor de Sociologia lá da USP e ele está aqui em Curitiba para lançar um livro que é a Pulsão Plebeia, Trabalho, Precariedade e Rebeliões Sociais, que reflete muito bem toda a precariedade que nós estamos sofrendo e como que a classe trabalhadora tem reagido a isso, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, professor, por favor. Então, passar a palavra, 20, 30 minutinhos, depois a gente abre para as intervenções, tá? Bem, naturalmente eu queria agradecer o convite aos companheiros do sindicato, aos companheiros que me trouxeram aqui, o espaço Convergência, a universidade, enfim, dizer que estou muito feliz de estar aqui hoje, especialmente hoje, porque Curitiba, nacionalmente, vocês estão aqui em Curitiba e muito provavelmente não sabem ao certo medir o impacto que teve as imagens da bárbara repressão do governo Beto Hitler, né, como eles estão chamando nas mídias sociais, contra os professores e os servidores públicos do Estado do Paraná, mas o impacto foi realmente enorme, né? Eu estava ontem na USP, num evento, num debate, à noite, num anfiteatro também muito cheio, né? Com a Luciana Genro, foi candidata a presidente pelo PSOL, enfim, um colega, o Henrique Carneiro, meu colega amigo, e quando emergiu esse tema, né, da repressão, da bárbara repressão do governo aos professores, isso, vamos dizer assim, repercutiu muito dentro do anfiteatro. Então, o Henrique, por exemplo, lembrou muito bem que, a rigor, o que nós estamos vivendo do ponto de vista da mobilização, principalmente de professores, não exclusivamente, mas principalmente de professores, já configura uma greve nacional da categoria. Quer dizer, é o país inteiro. Nós, lá em São Paulo, também vivemos uma greve, né, dos professores, que já avança para mais de 50 dias e que também tem enfrentado com muita dignidade e força o governo também do PSDB, do Geraldo Alckmin. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, né, em Curitiba, de ter tido essa oportunidade, essa possibilidade de estar aqui com vocês, nesse momento em que Curitiba se configura, se transformou no epicentro das lutas sociais no país, porque é disso que se trata. Quer dizer, a repressão de ontem colocou Curitiba no centro das preocupações dos trabalhadores,
dos seus militantes, dos militantes de movimentos sociais, de partidos políticos de esquerda. Estou muito feliz daqui. Bem, acho que o tema passa um pouco pela questão das terceirizações, né? E, em especial, o tal do PL 4330, né? Eu acho que para que a gente possa, de fato, localizar esse tema, nós precisamos levar em consideração alguns elementos, né? algumas questões, né? Em primeiro lugar, e é essa a ideia que eu vou, de alguma maneira, tentar defender aqui hoje, esse PL 4330, a despeito da sua importância, e sem dúvida nenhuma, ele é devastador, potencialmente devastador para a classe trabalhadora desse país, a despeito dessa importância. Eu, em hipótese nenhuma, gostaria de retirar, de fazer qualquer tipo de mediação, retirar essa importância. Embaixo, vamos dizer assim, da superfície, vocês vão encontrar um colossal pacote de maldades cujo vértice é o ataque aos direitos dos trabalhadores. E existe uma razão para isso. Existem razões, né? E essas razões não são exclusivamente políticas. Eu tenho insistido muito nisso, né? Em todo lugar que eu vou, enfim, para debater esse tema, eu sempre encontro análises ou, enfim, opiniões que de alguma maneira circunscrevem o problema do PL ou das medidas das MPs que foram promulgadas no final do ano passado, 664, 665, ou então aquilo que para mim, né, representa a medida da maldade do governo federal, que foi o fim do seguro-defeso, né, que é aquela Bolsa Família que se paga para o pescador não morrer de fome nem entre safra, para que ele não pesque o peixe quando ainda é pequenininho e acabe, vamos dizer assim, de alguma maneira impedindo e viabilizando a sua atividade futura. O governo cortou o seguro-defeso e não economizou absolutamente nada com isso. Porque o que o governo pode ter economizado para cortar o seguro-defeso dos pescadores nesse país? Não economizou absolutamente nada, mas o recado foi dado. Um governo que corta o seguro-defeso, ele está disposto a tudo para atacar os trabalhadores. Não tenho dúvidas em relação a isso. A questão da esperança de que eventualmente a Dilma vete o PL 4330, na minha opinião, é uma esperança vã, porque o governo está empenhado na aprovação do PL. O PT, a CUT, etc., é outra história, mais ou menos diferente. Alguns podem ser contra, alguns votaram contra, coisa do tipo. No entanto, o governo Dilma Rousseff, que terceirizou a área política para o PMDB, enfim, o Eduardo Cunha e o Renan Calheiros, e terceirizou a área econômica para os mercados financeiros, o Joaquim Levy, esse governo está empenhado ativamente na aprovação do PL. Este é o programa, esta é a agenda do governo federal. E o indicador mais claro disso é que o governo resolve negociar a reintrodução das terceirizações do PL nas empresas estatais, alegando o comprometimento da competitividade das empresas, enfim, coisa do estilo. Então não tenhamos dúvidas. Se houvesse alguma intenção de Dilma Rousseff de vetar esse projeto de lei, ela não teria negociado no começo, e o governo está negociando ativamente desde o início. A única preocupação é com a arrecadação. A única preocupação. Não tem nenhuma preocupação com o direito dos trabalhadores. Por quê? Tem uma razão. Essa razão é ao mesmo tempo econômica e política, mas eu vou tentar enfatizar aqui aquela parte, vamos dizer assim, da discussão que não tem sido feita, ou tem sido feita de um jeito muito, digamos assim, muito parcial, né? Nós vivemos um momento que e é importante que isso fique claro, nós vivemos um momento da história brasileira em que há uma transição. Nós estamos vivendo um momento de transição de um modelo de desenvolvimento que teve algum sucesso até 2008, 2009, que estava apoiado num tipo de estrutura social, o pessoal da sociologia chamaria um regime de acumulação, um padrão de acumulação,
que se organizavam fundamentalmente em torno do quê? Em torno da exploração do trabalho assalariado barato. Mas como a economia estava crescendo, assalarias-se muito, incorpora-se muita gente no mercado de trabalho, e pôde, eventualmente, acontecer algum tipo de concessão. Uma das concessões é basicamente a política de salário mínimo. Uma concessão pequena, mas uma concessão real. Uma outra concessão é a formalização. Então, os anos 2000 experimenta uma espécie de inversão daquela lógica, daquela dinâmica dos anos 90, em que você tinha um avanço da informalização, assim, acompanhando basicamente o avanço do desemprego, e nos anos 2000 você tem aquela massa desempregada que é absorvida, os seus filhos entram no mercado de trabalho, você tem uma ampliação muito grande, né, na base da pirâmide socioocupacional brasileira, você tem um monte de gente que entra no mercado de trabalho e entra pela via da formalidade, entra pela carteira de trabalho. Então você teve um ganho de 20,5 milhões de empregos entre 2003 e 2014, empregos formais, né? E o modelo cresce, se expande, né? Até 2008, 2009 cai, 2010 tem a recuperação de 2009. Esse modelo cresce sobre a base da exploração desse trabalho assalariado. Só que o trabalho assalariado com certas características. Em primeiro lugar, ele é barato. Então, 94% do emprego formal criado no mercado de trabalho brasileiro nos últimos 13 anos paga até 1,5 salário mínimo. Estou dizendo que pague 1,5, estou dizendo que paga até 1,5 salário mínimo. Isso se deteriorou muito no período mais recente. Só para vocês terem uma ideia, os dados do CAGED, né, no ano passado, mostram que 97,5% do emprego que foi criado no país o ano passado ainda teve saldo líquido pequeno, mas teve saldo líquido de emprego. Esse ano não vai ter mais, tem um aumento do desemprego. 97,5% paga até 1,5 salário mínimo. Sendo que deste montante, a parcela de empregos que pagam meio salário mínimo, ou seja, jornadas de 20 horas, cresce para 14%. Vai de 2, 3 em 2003, né, para 14%. O que simplesmente testemunha o avanço da política de terceirização, da contratualização, a multiplicação, né, das formas de contratação, os contratos intermitentes, temporários, etc. De fato, cresceu muito no país. Em 2013, você tinha alguma coisa em torno de 3,8, 4 milhões de empregos terceirizados. Hoje você tem 12,7 milhões de empregos terceirizados no país. Então, cresce muito. No entanto, cresce também a formalização e há uma relativa, modesta, discreta, porém real, desconcentração de renda entre aqueles que vivem dos rendimentos do trabalho. Não há uma diminuição da desigualdade do ponto de vista, vamos dizer assim, da estrutura de classes, né? A distribuição funcional da renda, né? Mas há uma diminuição entre os que vivem do seu meio de trabalho, que também foi uma pequena concessão do modelo. Ocorre que este modelo se apoia num tipo de trabalho que é um trabalho degradante, tende a se degradar. Não apenas porque ele é subremunerado, paga mal, mas porque as condições de trabalho, elas tendem a, conforme o tempo passa, a se tornarem mais duras, elas tendem a se tornar mais difíceis. Por quê? A razão é muito simples, porque a estrutura social brasileira, ela não é uma estrutura cujo crescimento dependa de ganhos de produtividade decorrentes de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, tecnologia. Nós não temos uma estrutura econômica dinâmica e inovadora. Nós, na verdade, temos uma estrutura econômica que depende da intensificação do ritmo de trabalho, apoiado fundamentalmente sobre taxas elevadíssimas de rotatividade, o entra e sai permanente nas empresas, a contratação e demissão, e naquilo que o pessoal costuma chamar de despotismo empresarial, que é uma tentativa de você intensificar o ritmo de trabalho na base, fundamentalmente, da pancada, da cobrança, do assédio. Não à toa, os casos de assédio moral, eles explodem nesses períodos mais recentes, 5, 6 anos para cá. Né? Por quê? Porque como você não consegue ter ganho, não consegue crescer, não consegue se desenvolver com tecnologia, você tem que, de alguma maneira, dar o resultado de outra forma. E essa outra forma é descarregando sobre os ombros dos trabalhadores toda a responsabilidade pelo desempenho da empresa.
Então você flexibiliza a jornada de trabalho, você intensifica a rotatividade. Rotatividade é isso, se contrata. Normalmente quem está sendo contratado é mais jovem, né? Se contrata, ele vem com aquele pique, né? Aquele ímpeto, aquele estímulo jovens, né? Procuram ganhar o salário, se manter na empresa, entram num sistema de intensificação, de cobranças, de metas cada vez mais inalcançáveis. Quando vem a rotinização, o adoecimento e a queda da produtividade, eles são demitidos e um outro jovem entra no lugar. Não é à toa que nós tivemos esse crescimento tão epidêmico de doenças socioocupacionais no país. Acidentes de trabalho, mortes, enfim. Isso daí tem a ver com o funcionamento da estrutura econômica brasileira, com as características históricas dessa estrutura e aquilo que nos levou, né, ao passado mais recente do neoliberalismo dos anos 90, dos ajustes, da integração da economia na divisão internacional do trabalho e assim sucessivamente. Ou seja, no agregado, o que nós temos é uma estrutura que assalariou muito, incorporou muita gente no mercado de trabalho, mas em condições precárias e tendencialmente degradantes. Isso, evidentemente, estimula o quê? Você tem baixos salários e péssimas condições de trabalho, estimula o quê, no final das contas? Um mercado aquecido. Qual é o resultante disso? O resultante disso são greves. E o país vive um ciclo histórico de greves. Desde 2008 para cá, a curva grevista, os dados medidos pelo sistema de acompanhamento de greves do DIEESE, o SAG do DIEESE, né, ela só cresce. Então, o ano passado, para vocês terem uma ideia, esses dados não foram divulgados ainda, porque eles não fecharam, né, a contabilização, está atrasada a parte de greves municipais, as greves públicas, em especial as municipais. Muito provavelmente nós vamos alcançar 1.900 greves, que colocam o ano passado no mesmo patamar de 1989, um recorde histórico de greves. Nunca se fez tanta greve no Brasil quanto o ano passado. Isto mostra a cena, para quê? A cena indica o esgotamento, pelo menos do ponto de vista dos trabalhadores, o esgotamento desse modelo, percebe? A estrutura, ela foi mais ou menos se movimentando até 2010, e a partir de 2010 você tem uma queda no crescimento econômico, um endurecimento das condições de competição e, consequentemente, você tem esse, vamos dizer assim, esse relativo colapso do modelo de desenvolvimento, porque os trabalhadores se recusam a trabalhar conforme as indicações das empresas naquele modelo. E, evidentemente, isso coloca um desafio para a estrutura, para os empresários. É por isso que a classe empresarial está se mobilizando tão agudamente, tão firmemente, né? Indo ao Congresso. Paulo Scarfe atravessa o país de cabo a rabo fazendo campanha pelo PL. Por quê? Porque os empresários não têm um plano, vamos dizer assim, não têm um plano alternativo que, por exemplo, de alguma forma exija tirar o dinheiro do banco e aplicar em ciência e tecnologia, e arriscar o dinheiro. Não, eles fazem aquilo que sempre fizeram, ou seja, vão transferir o ônus, o peso da crise para os trabalhadores. Então, isso faz com que nós, evidentemente que o governo federal é o epicentro disso tudo, porque é o governo federal que, de alguma maneira, orquestra e aponta a direção, inclusive para a classe empresarial. Eu tenho certeza absoluta que o Eduardo Cunha não teria tirado o PL 4330 se a Dilma não tivesse editado as medidas provisórias 664 e 665. Quer dizer, ela sinaliza, ela dá a senha para que a coisa comece. E isso coloca um desafio para os empresários, que é como restabelecer uma taxa de lucros elevada, enfim, que de alguma maneira garanta, vamos dizer assim, uma acumulação crescente de dinheiro. Né? Como? O plano que eles têm e vão tentar fazer passar, né? É isso que a gente está discutindo aqui. O plano é transitar daquele modelo que se apoia na exploração do trabalho assalariado barato, com essas características, para um outro modelo que é apoiado no fundamental naquilo que a gente poderia chamar de acumulação por expoliação, ou desapostamento, ou expropriação.
Se você não consegue acumular no mesmo ritmo a contento, né, no ritmo que você precisa, enfim, explorando o trabalho assalariado, você aprofunda a exploração do trabalho assalariado e, ao mesmo tempo, avança sobre o quê? Avança sobre os direitos dos trabalhadores. Esse é o ponto. A PL 4330 é apenas e tão somente a forma parlamentar do roubo, da expoliação, do ataque, do saque do direito dos trabalhadores. Porque é isso que todos os empresários nesse país dizem. Eles dizem o quê? Olha, eu não estou reclamando do salário propriamente que eu pago, eu estou reclamando da tributação, estou reclamando do imposto, estou reclamando do FGTS, do PIS, do COFINS, enfim. Eu estou reclamando do tributo, não estou reclamando do salário, porque o salário de fato é baixo, muito baixo. Aliás, não há muita diferença entre o que se paga, em média, nas zonas de exportação chinesas do litoral, que é alguma coisa em torno de entre 300 e 400 dólares, é aquilo que se paga no mercado de trabalho brasileiro. É a mesma coisa. Qual é a diferença? A diferença é o direito. A diferença é a CLT. A diferença é o fundo de garantia. A diferença é o 13º. A diferença é o texto de férias. A diferença são os nossos direitos. E é isso que vai ter que cair, segundo a visão desses empresários. Então a gente está transitando para um outro modelo. E esse modelo, ele, se for vitorioso, ele veio para ficar durante 10, 20 anos. Porque o PL 4330 é isso que a gente tem que ter em mente. É a ponta do iceberg, porque ele vem junto com todas as medidas de expoliação, por exemplo, do patrimônio público, com as privatizações, o plano de privatização que a Dilma anunciou, que é alguma coisa em torno de 120 bilhões de reais. Já privatizaram o seguro da Caixa Econômica na Surdina, a companhia de seguros da Caixa. Vão privatizar a BR Distribuidora, junto com uma lista enorme de empresas que fazem parte do complexo da Petrobras. Estão, vamos dizer assim, utilizando de todas as maneiras possíveis e imagináveis para você privatizar as infraestruturas, portos que não foram privatizados, estradas, etc, etc. Agora lá em São Paulo, o Fernando Haddad está privatizando o AMB, né, o Centro de Exposições. Quer dizer, eles vão privatizar tudo que for possível, vão vender tudo que for possível para fazer caixa e transferir e continuar transferindo, porque é basicamente disso que se trata, continuar pagando juros e amortização da dívida pública, ou seja, para continuar injetando dinheiro no sistema financeiro. Então eles vão expoliar o povo brasileiro para entregar o sistema financeiro internacional e nacional. Então esse é o plano. Se isso acontecer, veio para ficar, se eles tiverem êxito, esse plano vem para ficar por 10, 20 anos. Então essa é a minha previsão, daqui a 5 anos, caso, por exemplo, especificamente o PL, caso o PL seja aprovado, haverá uma mudança estrutural no mercado de trabalho nesse país, que vai atingir todos. Não é porque nós somos funcionários públicos, nós estamos fora disso. Atingirá todos. Você vai ter, hoje você tem o quê? Você tem um mercado de trabalho com 48, 49 milhões de carteiras assinadas, né? Sendo que desse montante, 12,7 milhões são de trabalhadores terceirizados. Ok? Daqui a 5 anos. A partir do momento que a lei for promulgada e a primeira empresa terceirizar todos os seus funcionários, isso não é difícil de fazer, você simplesmente deixa a rotatividade acontecer. 73% do comércio por ano. Então, no primeiro ano, você já praticamente terceirizou todo mundo. Praticamente você terceiriza todo mundo. No primeiro ano. Isso muda o padrão de competição intercapitalista. Ou seja, todas as empresas, não interessa se o empresário tem bom coração ou ele é mau, todas vão fazer. Porque é um novo patamar de competição. É um patamar mais rebaixado. 30% a menos do salário, jornadas mais flexíveis, jornadas mais longas. Percebe? É isso que vai acontecer. Menos tributo. Por quê? Porque as empresas terceirizadas recolhem pelo Simples, elas recolhem e pagam menos tributo, é muito mais barato do ponto de vista tributário. Então você tem o quê? Você tem um horizonte que daqui a 5 anos, e eu estou sendo relativamente otimista na previsão, daqui a 5 anos, 30 milhões de trabalhadores serão terceirizados e 15 milhões, 16 milhões, conforme o aumento ou diminuição do desemprego, serão diretamente contratados. Isso muda o país. Esse é um país cuja classe trabalhadora, moderna, industrial, fordista, etc., foi criada, ela se criou, né, em torno do sonho da carteira de trabalho,
do acesso aos direitos trabalhistas, do acesso à proteção social, do acesso ao progresso socioocupacional. Isso é, vamos dizer assim, uma marca histórica dos trabalhadores do país. A CLT não é apenas a CLT, que é uma lei, etc. A CLT, ela foi capaz de criar um campo legítimo de disputas trabalhistas, de disputas classistas, de lutas sociais. Os trabalhadores se mobilizaram, não abstratamente, eles se mobilizaram e continuam se mobilizando para que os direitos sejam cumpridos. Os direitos que existem na lei e não tem eficiência, não tem eficácia, não tem efetividade. Para que esses direitos sejam efetivados. Continuam fazendo isso. E isso é o quê? Isso aí é o produto dessa combinação entre, de um lado, uma legislação trabalhista que garante um mínimo de proteção, e não é muito generosa, diga-se de passagem, mínimo de proteção, e a luta dos trabalhadores aqui, diante dessas condições de assalariamento, de trabalho, etc., de exploração, que nós temos como regra no Brasil. Então, a CLT, o fim da CLT, porque disso se trata, o fim da CLT, o pessoal, eu nem sei quanto tempo eu tenho, só para contar uma história que é um pouco caseira lá da USP, mas de qualquer maneira eu acho engraçada, né? Eu tenho escutado especialistas que a Globo entrevista, porque toda vez que aparece na Globo o negócio do PL 4330, eles consultam dois especialistas, o Hélio Zipstein e o Zé Pastor. E o que eles estão dizendo? Que vai ser bom para o trabalhador. Tirando o pastor que eu não conheço, o Hélio Zipstein é até uma figura pessoalmente muito simpática, ele é aquele cara que paga, não deixa você pagar o café e coisa e tal, né? Ele é até uma figura simpática. Mas eu vou fazer questão de dizer, olha, daqui a 5 anos eu vou cobrar de você. Se for bom, se for um trabalhador, você vai ter que vir publicamente dizer. Porque isso é uma vergonha, isso não se faz. Porque ele sabe que não é bom para o trabalhador. E ele está dizendo o quê? Está dizendo que agora todos os trabalhadores terceirizados vão ter a CLT. Vai ser bom porque ele vai... O mais curioso dessa história não é essa mentira que eles estão contando na Globo, em cadeia nacional, coisa tal. Porque se um sindicato quiser colocar uma mensagem no intervalo da Globo, vai ter que pagar 500, R$1 milhão. O Hélio e o Zé Pastor estão fazendo propaganda para a Fiesp, para o PL, de graça. Né? De graça não, porque eles ganham para isso. O engraçado não é isso. Isso aí é a luta de classes num país onde você tem monopólio da informação. E agora eu vou defender a lei, o PL, né? 4330, porque vai expandir a CLT para todo mundo. Os dois fizeram carreira criticando a CLT, dizendo que tinha que acabar. E agora eles vão no Jornal Nacional, na frente do país inteiro, defender a lei. Por quê? Porque a CLT vai valer para todo mundo. Isso é muito engraçado, é muito dramático, né? Mas não deixa de ter a sua ironia. Né? Por que eles estão fazendo isso? Eles piraram? Não, porque é o fim da CLT. É exatamente isso que eles sempre militaram. Eles sempre desejaram, sempre apoiaram. Então eu diria para vocês, olha, estamos aí para finalizar, né? Diante aí de um período que vai ser um período de enormes desafios, principalmente para os sindicatos. Não é verdade que isso aí não tem a ver com o serviço público que saiu da lei. No mesmo dia 14 de abril, quando a gente estava lá as pessoas lá em São Paulo estavam no Lago da Batata criticando, se manifestando contra o PL 4330, o Supremo acolheu, não é isso? Aliás, rechaçou o pedido de inconstitucionalidade lá de uma lei da época do governo Fernando Henrique, que instituiu as OS, etc. E ao fazê-lo, aquilo que nós ganhamos supostamente no PL 4330, ou seja, tira o serviço público, a administração direta, né, da terceirização, a gente perdeu no Congresso, no Supremo. Por quê? Porque agora todas as atividades do governo podem virar OS. Vai acabar com o concurso público, acaba com o concurso público e você contrata uma OS, que é o quê? Uma ONG. Nos anos 90 chamava ONG, Organizações Não Governamentais, que já mostraram todo o seu potencial, o seu caráter, a sua natureza. A gente não está falando de coisa que não conhece. Não é que a lei é uma promessa, não é que a OS é uma promessa, nós sabemos do que se trata. Se trata do quê? De corrupção, de
de exploração. Se trata de maracutaia, de sem vergonhice. Esse pessoal está interessado única e exclusivamente em fazer dinheiro rápido, não está interessado em qualidade do serviço público. Eles estão interessados em fazer dinheiro rápido, fechar, não pagar direito e abrir uma outra empresa em outro lugar. É isso. Isso aí é a terra de ninguém. Isso é a terra de ninguém. E toda vez que o governo corta na saúde e na educação, ele cria um nicho, um negócio, um ciclo, um miniciclo de negócio para alguém fazer dinheiro. O contrato com o OS é uma das principais fontes de corrupção do Estado nesse país. Uma das principais fontes. É que tem o esquema das empreiteiras, né, que provavelmente vai ganhar, em termos de, provavelmente, não sei, em termos de volume de dinheiro. Ninguém sabe. Mas é seguramente o principal esquema de corrupção do Estado, esses contratos com ONGs e coisas do gênero. Não tem concurso público, não tem leilão público, não tem concurso, nada. É uma relação praticamente pessoal. E é isso que vai acontecer com o serviço público nesse país, com esse avanço. E é esta a tendência. E é por isso que a gente tem que realmente, nós temos que nos organizar, porque os ataques serão, a gente está vendo a ponta do iceberg, os ataques serão muito maiores. E nesse sentido é que me parece que a única solução para isso é a automobilização, é a nossa auto-organização, que nós trabalhadores, de uma maneira em geral, servidores públicos, professores, etc., estudantes, nós estamos sozinhos. Não vai ter um Renan Calheiros vingador, não vai ter uma Dilma Rousseff redentora. Isso aí é conversa da carochinha. Isso aí não vai acontecer. Nós temos que nos mobilizar e bloquear, derrotar essa ofensiva. Caso contrário, daqui a 5 anos a gente volta a conversar e vocês vão ver que eu, infelizmente, terei razão. Obrigado. Vou anotar então as inscrições, quem tiver interesse, a Rufina já se inscreveu. O Márcio vai escrevendo, levanta a mão que ele anota. Bom dia, pessoal. E é bem interessante, né, o que o Rui Braga trouxe aqui para a gente hoje, porque é isso que a gente está vivendo mesmo, né? Hoje a gente tem 12% de terceiro, né, de toda a malha trabalhista, 12% de trabalhadores terceirizados e 37% de trabalhadores formais, né, como somos nós. E isso vai inverter, né? Nós vamos ser a minoria, nós vamos ser 12% e 37% terceirizados. E aí é óbvio, né, gente, tudo aquilo que a gente já falou sobre acordo coletivo especial, que a gente já vem batendo nessa tecla há mais de 2 anos, vai se concretizar agora, com as terceirizações com a PL 4330. Porque é isso, é flexibilizar, é cada um fazer acordo com o seu patrão para que seja o melhor para o patrão e não para o trabalhador. Né? Então, a gente vai ver tudo aquilo que a gente já vem discutindo e debatendo há muito tempo. Né? E isso a gente faz há muito tempo na CSP com lutas. Né? Então, mais um momento que a gente se reafirma aí como uma central que defende a classe trabalhadora. Né? E é outra coisa, gente, é isso. A gente vai ter que se mobilizar, porque ao mesmo tempo que o governo disse que não, que o funcionalismo público não ia fazer parte da PL 4330, porque não estaria incluído na PL 4330, somos os invisíveis, como a gente sabe que os técnicos são mesmo dentro das universidades. Então é isso, gente, a gente tem que se mobilizar, a gente tem que se unir a outras categorias e está enfrentando, seja PSDB, seja PMDB, seja PT, porque a gente só tem uma ferramenta na mão, é a nossa força de trabalho. E a gente tem que valorizar isso, porque não é o patrão que vai valorizar, não é o ZAC, não é ninguém, é nós, com a nossa força, o pessoal da FUPAR que está aí no acordo coletivo. É isso, a gente vai ter que unir forças para brigar contra o patrão, para ainda conseguir defender o mínimo possível. Né? Então eu chamo todo mundo aí para estar unido e estar lutando, porque a luta é de todo mundo. Obrigada. Agora é o Djalma. Aí prepara o Zé Carlos.
3 minutos, tá? Na verdade, eu quero fazer uma análise meio rápida, mas é mais uma pergunta para o professor Braga. Eu tenho observado nos últimos anos, não sei se essa é a sua visão, professor, que me parece que as centrais sindicais, ou as entidades sindicais, né, sejam elas de primeiro grau, de segundo grau, elas não têm conseguido passar a confiança à população. Daí, por que eu te pergunto isso, professor? Porque quando você vê o chamamento para as grandes mobilizações, você não vê que a categoria trabalhadora vá realmente nessas mobilizações, né? Então, a gente vê uma categoria aí que são não sei quantos milhões de trabalhadores no país, aparece 2.000 num ato isolado, 5.000 no outro, né? O máximo que apareceu parece que foi 40.000 na Avenida Paulista, e que na verdade virou um contraponto, né? Entre eu sou contra a Dilma e um que é a favor da Dilma. Então ficou assim aquela disputa. Então isso é muito preocupante, né? Porque a gente pensa que as centrais e as entidades sindicais, elas têm que ter o poder de mobilização. E se você não tem o poder de mobilização, eu entendo que aí carece de uma confiança, né? Então a minha pergunta é essa. A impressão que se dá todo mundo realmente está vendo a gravidade do que está ocorrendo em relação aos trabalhadores, no que se toca no que nós estamos discutindo hoje, que é a terceirização, porém você não vê uma mobilização muito grande, né? Então, quando você vê uma mobilização como aquela dos professores de ontem, mas depois, quando você faz uma discussão daí contra governo, e você vê daí uma mobilização de 80.000 pessoas que parece que houve aqui em Curitiba, mas que a discussão era só fora Dilma, fora Dilma, fora Dilma. Então eu fico pensando, os trabalhadores não estão conseguindo construir uma agenda positiva para eles, entendeu? Então a impressão que tem que se dar é o seguinte: eu estou sendo usado, né? Então me chamam numa passeata para tal finalidade, eu estou sendo usado. Daí as pessoas começam a se desmobilizar. Se desmobilizando, se vocês observarem, as próximas passeatas começam a diminuir no número de participantes. Então, o que eu entendo é o seguinte: como construir a confiança dos trabalhadores com o objetivo de construir uma agenda de interesse desta classe, né? Sem que haja essa disputa política que afasta os trabalhadores do movimento, que seria a luta pelo seu próprio interesse e a manutenção dos seus direitos. Obrigada, Tchala. Agora o José Carlos, prepara a Carla. Bom, pessoal, primeiramente, é muito bom se ouvir, um estudioso do assunto, aquilo que a gente às vezes fala no dia a dia, mas não com todo esse conhecimento e toda essa teoria. Primeiro, para quem, não sei se vocês viram semana passada aí, que a nossa universidade aqui está envolvida até o pescoço nas fraudes das licitações para roubo lá da Lava Jato. Não sei se todo mundo teve acesso, saiu uma semana de notícia na Gazeta do Povo, o reitor deu uma abafadinha aí, se não vai investigar nada porque está tudo certo, entendeu? Mas a universidade já está passando por isso. Aí, essa terceirização aqui dentro é tão grande que a universidade já faz parte disso. Fraudou-se e roubou-se milhões usando a universidade como uma ponte para desviar o dinheiro, não precisar de licitação. Isso está abafado porque estão escondendo, mas na realidade é o que acontece no dia a dia. A EBSER dentro do Hospital de Clínicas já está lá, não tem nenhum dinheiro novo para a EBSER, mas está prometendo mundos e fundos. Vamos fazer agora, mês que vem, um concurso para 1.700 novos trabalhadores. Fizemos a reunião, discutindo o acordo coletivo, aí o diretor disse: não, mas não é bem assim, que a EBSER falou que ela só vai chamar 40 pessoas por mês. O que vai resolver a vida do nosso hospital, por exemplo, né, que a EBSER é a grande salvação? Mas é isso, então quem está se preparando para o concurso da EBSER, é isso. Vão ser 1.700 vagas criadas e 40 pessoas por mês vão ser chamadas. Já está certo lá com a EBSER isso, se não diminuir, entendeu? Então todo esse processo eles vão criando é simplesmente isso, o professor foi muito claro, é para roubar dinheiro público e meter no bolso, não tem outra. É nós, por exemplo, eu sou funcionário, sou concursado do Hospital de Clínicas, eu já sou um cara que estou cedido para a EBSER, é ela que já está repassando o meu salário. O governo pega o meu salário, dá para a EBSER, ela passa para mim. Vai vir uma greve agora, aí se de repente eu vou para a greve, aí a EBSER, não, eu vou cortar teu ponto, você é meu funcionário, eu vou, entendeu? Vai aumentar isso, vai dificultar, e é para isso que serve tudo isso, pessoal. Então nós temos que estar muito atentos, nós temos que realmente construir uma grande greve geral nesse país. Eu acho que é o grande caminho,
Nós temos que bater nessa tecla, temos que atacar isso aí, porque não tem outra opção. Ontem, nós estávamos lá naquela guerra, naquela verdadeira guerra. Vocês não têm noção da covardia que você via acontecendo naquele lugar, gente. É um negócio que você fica indignado que você não pode fazer nada. É isso que o Márcio falou. Você tem que correr. Você dá um grito, você corre, você volta ali até onde a bala não te atinge. E é isso, sai machucado, mas saindo assim, machucado, mas com orgulho lá em cima, que nós enfrentamos 2 horas de enfrentamento. Os caras tacavam a bomba, a gente corria um pouquinho, voltava, gritava de novo, e assim, porque não tem outra coisa que a gente podia fazer. Isso que o Márcio falou, eu não posso ter uma arma para lá e dar um tiro no cara também. Isso é legal. Eu não posso ter uma arma de borracha para revidar o tiro que ele me dá. E como que a gente vai fazer isso? Aí já até me atrevo um pouquinho a responder a pergunta do Djalma aqui para o professor. Por que não acontece isso? Porque as centrais sindicais hoje, as maiores centrais sindicais, CUT, que é a maior, e a Força Sindical, são centrais sindicais que são do governo, gente, não são mais dos trabalhadores. O pessoal não acordou para isso ainda. A CUT hoje é um braço do governo. Por que a LEP, naquela primeira mobilização, tinha 50 mil professores aqui? Aí na segunda não teve. Porque o sindicato não quis mobilizar, fez corpo mole. Ontem a gente estava lá correndo, vocês podem ver nos vídeos que tem lá. A gente correndo para lá e para cá e os caras, levantem as mãos, não vamos reagir. ONG, alguma coisa que existe aqui dentro, é isso. É um negócio para roubar dinheiro que já vem há muitos anos e agora apareceu. E nós não vamos deixar. Vamos junto com o CIMEPAR, com os sindicatos médicos, vamos, se der tempo hoje ainda no Ministério Público, abrir essa ação e exigir uma investigação na postura do reitor. Que merda de reitor é esse que tem um monte de roubo e fala que está tudo certo e não vai fazer nada? Nós não vamos aceitar isso. E de novamente, pessoal, a nossa greve vai sair, vamos estar unidos, vamos fazer uma greve gigantesca nessa universidade como nunca, que é a nossa única chance de conseguir o mínimo possível ainda. Obrigado. Obrigada, Zé. Agora a Carla, prepara. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer aqui cada trabalhadora que está aqui nessa Assembleia, principalmente o pessoal do Hospital de Clínicas. Levanta a mão quem é do HC aqui, gente, porque o HC, depois que virou IBSER, proibiu o sindicato de se organizar lá dentro, de fazer assembleias lá dentro. Mas eles se enganam, se acham que os trabalhadores do HC vão deixar de fazer a luta, seja ela onde for, seja dentro do hospital, ou seja na reitoria, ou seja onde ela tiver que ser. Então é a prova de que nós vamos continuar organizados sim, como uma categoria só, de forma unificada com os trabalhadores do Hospital de Clínicas. E a IBSER é que vai ter que lidar com isso, e não nós é que temos que lidar com ela. E aí puxar por aí para ver qual é a realidade hoje do serviço público que nós temos aqui na universidade. Hoje, os trabalhadores terceirizados, que já existem na UFPR, né, então, são trabalhadores da limpeza, são trabalhadores da nutrição, são trabalhadores administrativos também, tem vários setores aqui já com bastante terceirização, eles sequer podem utilizar os mesmos espaços do que nós. No HC, os trabalhadores terceirizados não podem comer no refeitório. Não podem comer no refeitório. Eles têm que comer no expurgo, ou naquele lugar que chamam de refeitório dos terceirizados, que também praticamente parece um expurgo. E essa é a realidade, não só na forma de alimentação, mas de todos os direitos que têm os trabalhadores terceirizados. Eles são invisíveis, não só para os patrões, mas até para os colegas de trabalho. E essa vai ser a realidade daqui para frente da grande maioria dos trabalhadores. E aí cabe a nós, que somos trabalhadores, que temos condição de fazer uma greve, de fazer a luta, de enfrentar o governo, como fizeram ontem os trabalhadores estaduais, e que vão sim ser exemplo para todo o país, não só para a educação, mas para outros setores também. Cabe a nós o papel de enfrentar essa política, como já enfrentamos tantas vezes. E podemos fazer, podemos enfrentar. Temos sindicato para isso, temos central sindical para isso, temos condições de fazer isso pela nossa federação também. O congresso que nós vamos ter da FASUBRA agora vai apontar se a nossa greve vai começar dia 14, dia 15, dia 20, dia 30, mas com grande chance que vai ter greve de qualquer maneira. E aí é para essa greve que nós temos que nos unir e priorizar.
Porque quando nós retornamos da greve, nós temos a pauta de 30 horas, que sempre fica ameaçada, e que vai continuar ameaçada se a gente tiver mais trabalhador terceirizado aqui dentro, porque a jornada de trabalho do terceirizado não é de 30 horas, é de 44 horas semanais. Essa é a jornada. E qual é o patrão que vai querer manter no mesmo espaço um trabalhador fazendo 30 e outro fazendo 44? É óbvio que ele vai trocar o de 30 ou dois de 30 por um de 44. É isso que ele vai fazer. As OS já são uma realidade em tantos estados. Quem é que tem dúvida de que o governo vai lançar mão disso? E vai fazer isso de cima a baixo? Porque a fala do ministro em relação aos professores é assim, é uma promessa, que nem o Beto Richa prometeu que não ia mexer na Previdência. Agora nós não vamos mexer com os professores, mas que garantias existem? Nenhuma. Os técnicos estão fora do Plano Nacional de Educação. Não existem. Nós estamos fora do Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. Alguém tem dúvida de qual é o futuro dessa categoria se ela não se erguer e lutar e não unificar? Esse é o nosso papel agora, e que bom que nós estamos hoje com a Assembleia lotada aqui para entender isso tudo que está nos atingindo, que não é lá fora, que é aqui dentro e que nós temos que combater. Agora é a Josi, nós vamos encerrar as inscrições, então quem quiser falar já se inscreve na fala da Josi e prepara a Márcio depois. Fazer uma pequena consideração, acho que o professor colocou muito bem sobre o projeto de lei 4330, que na verdade nada mais é do que a legalização da picaretagem nesse país. E o mais impressionante também é uma ironia, que a ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade sobre a OS, o mais engraçado, chega a ser engraçado, foi proposta pelo PT e pelo PDT, em 98. Não à toa que, inclusive, em São Paulo, várias prefeituras, inclusive, dirigidas pelo PT, estão contratando OS, que, na verdade, tem investigação no Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, por venda de medicação do SUS. Existem casos, acho que no litoral de São Paulo, que foi contratada uma fundação chamada Fundação ABC, que comprou, se eu não me engano, que chama de escândalo dos mamógrafos. Comprou, acho que 10 mamógrafos, faziam 2 anos que não estavam em atividade, colocavam para fazer o atendimento. E é isso que se reflete. Um dos municípios de São Paulo, Barueri, já é a 4ª OS que entra para dirigir o hospital. E, pelo contrário, pessoal, o atendimento permanece o mesmo, a desgraça total. Porque eu tive minha mãe internada e recebeu a prestação de serviço de saúde. É a mesma coisa, é uma maquiagem para, na verdade, desviar dinheiro público. E a questão é o que o PT agora, como sempre disse, está aplicando muito bem a política do PSDB. E queria até que o professor falasse um pouco da posição do PT, enquanto partido que historicamente, né, tem uma história de luta pela categoria, pela classe trabalhadora, e que hoje é o principal partido que nos ataca e que a Dilma lançou aí as medidas provisórias que mexem nos direitos da classe trabalhadora. Mas, na verdade, é o seguinte, a 4330, como muito bem falou o professor, é a legalização da picaretagem e realmente é um retrocesso à classe trabalhadora e a gente tem que combater isso. Acho que a gente tem que ir rumo à construção da greve geral nesse país. Agora é o Márcio, prepara o Carlos. Pessoal, a nossa primeira missão como trabalhadores e trabalhadoras, como dirigentes sindicais, membros aí dos diversos sindicatos e movimentos, é olhar para a realidade tal como ela é. A pessoa que vê a realidade e coloca diante de si da realidade um anteparo, para não enxergar a realidade tal como ela é, está destinada a sofrer uma derrota. Ontem, quando nós estávamos lá apanhando da tropa de choque, não havia nenhum lugar para ilusões. Então ontem apareceu bem a realidade, o que é o PSDB. Todo mundo que votou no Beto Richa, todo mundo que votou no Aécio Neves, tem que colocar agora a mão na consciência e pensar,
Poxa, eu votei no PSDB, que é um partido neoliberal de direita, cuja finalidade é massacrar os trabalhadores. As pessoas têm que refletir sobre isso, porque o Beto Richa foi reeleito, gente, no primeiro turno, com uma votação muito expressiva. Álvaro Dias, que jogou a cavalaria sobre os professores lá em 1988, foi um dos senadores mais votados do país, se não o mais votado. Ou seja, tem alguma coisa errada com a consciência da classe trabalhadora do nosso país. E eu vou dizer para vocês quem é o responsável por essa confusão. Por que os trabalhadores votaram em massa no PSDB? Quem é esse partido aí? Se o Aécio Neves tivesse vencido, isso que o Beto Richa fez ontem conosco, ele faria em escala nacional. Agora, quem é o responsável por essa confusão que se estabeleceu na cabeça dos trabalhadores? Infelizmente é o PT, gente. A traição do PT foi tão grande, as traições do PT foram tão desmoralizantes para a classe trabalhadora que o pessoal perdeu o rumo e começou a ir atrás da direita. Isso é uma coisa gravíssima, terrível. O PT cometeu tantas traições no último período que, se eu for começar a listar aqui, não consigo falar em 3 minutos. Eu vou falar só de 2 que são bem graves. Falando em precarização do trabalho, que é o nosso tema aqui. Um dos trabalhos mais cruéis e que mais mata o trabalhador de exaustão que existe hoje no nosso país é o trabalho do cortador de cana. O cortador de cana é obrigado a atingir uma meta, senão ele não recebe o salário no dia. Ele tem que cortar no mínimo 10 toneladas de cana por dia para receber o pagamento, tá? Isso aí gera mortes por exaustão. O cortador de cana é praticamente um escravo moderno. Ele é um escravo assalariado, ele recebe salário, mas ele não deixa de ser um escravo lá, que há alguns séculos aí estava lá na plantação de cana do senhor de engenho. É a mesma coisa. E diante de toda essa crueldade para com o cortador de cana, o que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva fez há poucos anos? Ele disse para todo mundo: os usineiros são heróis nesse país. O usineiro é hoje o escravocrata, que mata o trabalhador cortador de cana de exaustão. E o Lula disse que os usineiros são heróis. Sabe por que ele falou isso? Por isso que eles queriam devastar o cerrado, devastar a Amazônia para plantar cana e soja e favorecer o agronegócio. Aí o Lula disse que o usineiro, dono da indústria da cana, do etanol e do açúcar, é um herói da nação. Isso é uma traição muito grande, porque um ex-líder operário disse para todo o país que o patrão é um herói. Outra traição: na primeira eleição, o Lula fez uma aliança com um sujeito do PL, na época do Partido Liberal, José Alencar, que é dono de uma indústria têxtil muito forte aqui no Brasil. Sabe onde que estão as fábricas do José de Alencar? Lá no Haiti, explorando a força de trabalho semi-escravo do trabalhador haitiano. O trabalhador haitiano come barro. Isso não é brincadeira, gente. Eles fazem biscoito de barro, eles comem barro porque estão passando fome. E aí vão trabalhar na indústria do senhor falecido José Alencar. Sabe quem que bate nesse trabalhador? O Exército Brasileiro. Por que o Exército Brasileiro invadiu o Haiti? Isso foi feito a mando do PT. O PT mandou o Exército Brasileiro lá para invadir o Haiti, bater no trabalhador haitiano para ele poder ser escravo na indústria têxtil do senhor José Alencar, que era o ex-presidente. Então, essa foi uma das maiores traições da história que um partido que nasceu no seio da classe operária poderia ter feito: invadir outro país a mando de patrão. E essa é a confusão que está, para terminar, na cabeça do trabalhador hoje. Por que o trabalhador não vai no ato chamado pela CUT? Porque ele sabe que a CUT está do lado do governo, a maioria já sabe, já percebeu isso. Então os trabalhadores não estão seguindo os sindicatos, porque eles veem os sindicatos atrelados ao governo federal. Agora, experimenta chamar uma manifestação contra o governo federal, por justiça social, por salários, direitos. Aí vai 80 mil na rua. Não importa se é um idiota que defende a ditadura militar que está chamando essa manifestação. Sendo contra o governo, a turma vai. Agora, se a CUT chama uma manifestação a favor do governo, é óbvio que ninguém não vai. E é o que está acontecendo hoje. Então, por isso, o papel dos sindicatos independentes. E para fechar, eu quero perguntar para o professor como ele acha que os sindicatos devem fazer esse combate em relação ao governo federal e aos governos de direita, como do PSDB, para que a gente saia dessa encruzilhada e consiga mobilizar os trabalhadores. Obrigada, Márcio. Antes de passar a palavra para o Carlos, só fazer um convite, que hoje, às 3h30, vai ter o debate com o professor novamente, com mais fôlego, com mais tempo, aqui mesmo no Anficem. Então, todos os presentes já estão convidados a participar. E agora, passar a palavra para o Carlos.
Bom dia, pessoal, tudo bem? Queria fazer uma reflexão, queria em primeiro lugar parabenizar a exposição do professor Rui Braga, e eu achei muito pertinente quando o Djalma puxou o assunto da central sindical, porque se a gente está falando que o mundo do trabalho está passando e vai passar no panorama próximo por uma completa desregulamentação do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores, a organização sindical é um tema decorrente, imediatamente, né, decorrente disso. Então a gente tem que estar sempre se preocupando com isso, e cabe a nós, inclusive, estarmos na vanguarda desse movimento. Então eu achei muito pertinente a preocupação do Djalma. Mas aí eu queria comentar com vocês uma coisa que eu percebi ontem, não sei se a gente já comentou sobre isso ou não, mas olha que interessante. A fala do Márcio foi muito lúcida em dizer que hoje a classe trabalhadora não se sente mais representada por PT, pela CUT, etc. Isso é verdade, nós não nos sentimos representados por eles. Não à toa, a gente vive uma série de movimentos de desfiliação da CUT, dos sindicatos que tradicionalmente estão vinculados à CUT em todo o país e que vem no momento de desfiliação da CUT, de enfraquecimento da CUT. Foi um exemplo recente agora, os professores estaduais do Rio Grande do Sul que se desfiliaram da CUT. Isso não é pouca coisa, gente. A classe trabalhadora está dizendo assim, nós investimos na CUT, nós investimos no PT nos últimos 20, 30 anos. E mais do que isso, o trabalhador está dizendo, eu dei minha biografia, eu dei a minha vida, eu dei a minha história por um partido que hoje me trai e não me representa. Isso é fortíssimo. E o que eu observei ontem que eu queria compartilhar com vocês? Quando o Paulo estava comendo lá em frente à Assembleia Legislativa, o caminhão de som estava um pouco distante, né, porque ele não conseguia passar e tal. O que o caminhão de som estava dizendo para a galera? Recuem, parem, chega de matança. Eu confesso que é o seguinte, eu não tenho clareza se é esse o papel de uma organização, de uma direção sindical, certo? E o exercício que eu fiz, porque eu não encontrei os demais companheiros do sindicato lá, eu estava só eu e minha namorada, e o que eu fiquei conversando com ela era o seguinte, será que o grau de tensionamento está tão grande que é mesmo o momento da gente pedir para retroceder? E a gente ficou conversando sobre isso. Será que é? Será que não é? Entende? Será que era para preservar a vida do trabalhador? Porque realmente nós estivemos muito próximo no limiar de ter óbitos lá. Inclusive assim, porque se se joga uma bomba, alguém cai e alguém é pisoteado, isso inclusive está fora, né, do controle de qualquer um de nós, está fora do controle da polícia. Então realmente a situação estava muito tensionada, e o que eu estava amadurecendo com ela era se uma direção sindical deveria ou não pedir para os trabalhadores retrocederem no momento em que eles estão perdendo o direito, perderam o direito, e a gente sabe que esse direito não volta, gente. Assim como a FUNPRESP não vai voltar, a gente sabe como funciona. E gente, não queremos crer que seja coincidência, né, Djalma, que 10 minutos depois de que o caminhão de som pediu para os trabalhadores baixarem a bola, saem como representantes iluminados da classe trabalhadora de dentro da Assembleia, a Gleice e o Requião. E o que eles dizem para a população? O que eles dizem para a população? Gente, nós já fizemos a nossa parte, a partir de agora, o Requião falou, a companheira Gleice e eu tocamos barco lá em Brasília. Aí passou a palavra para a Gleice. Gente, vocês foram ótimos, mas a partir de agora, eu e o Requião tocamos barco. O que eles estão dizendo? Que a CUT, o PT, os companheiros que já foram tão de luta, abandonaram a classe trabalhadora. O protagonismo não é mais do trabalhador, o protagonismo agora é do parlamentar. Então, Djalma, a percepção é muito oportuna. Por quê? Por que a gente não consegue mais fazer com que uma central, como a CUT é uma central de massa, consiga levar a massa para a rua? Concluindo. Por isso, porque o protagonismo não é mais do trabalhador. O que eu tenho a ver com a CUT, eu me pergunto? Nada, não tenho. Se já tive, hoje não tenho. E aí, eu quero fazer coro ao que o Márcio disse. Quem é responsável por isso, se não a própria CUT? Quem é responsável por isso, se não o próprio PT? Porque embora ontem a gente esteja vivendo um momento em que o PSDB massacra o trabalhador, e essa é a tônica, esse é o DNA do PSDB, a gente não pode dizer exatamente que eles são traidores da classe trabalhadora, porque a gente nunca esperou nada diferente do PSDB. Agora, nós esperamos coisa diferente do PT, nós esperamos coisa diferente da CUT. E o que a gente viu lá ontem, embora numa proporção maior, foi o que o PT promoveu aqui nessa universidade, alguns meses atrás, na votação da IBSER. Então, gente, se tem dois lados diferentes, não é uma oposição entre PT e PSDB. Se tem dois lados diferentes, é uma oposição entre o trabalhador e os partidos da ordem. E aí nós vamos ter que rebolar muito
para reconstruir e reorganizar a classe trabalhadora. E está aí a oportunidade, a importância da gente entrar numa central sindical de luta como a SSP com Lutas, ir para o Congresso, militar, se organizar, porque não tem outro caminho. Obrigada, Carlos. Gente, alguém sabe onde está a lista? Tem gente chegando lá em cima, se pudesse levar para o pessoal assinar também. Agora é a Mari. Lembrando que a gente ainda tem mais um ponto de pauta aqui, que vai ser a discussão do segundo congresso da CSP com Lutas para eleger os delegados. Bom dia, pessoal. Bem, depois do dia de ontem, bastante complicado a gente ter que fazer todo esse debate aqui, porque é um misto que a gente está de muita raiva, né, de muito ódio, e também um misto de muita força, né, de ver que aqueles trabalhadores todos resistiram lá ontem, saíram com uma certa derrota, porque o projeto foi aprovado, né, a votação lá foi os 31 a 20, ou seja, se confirmou tudo aquilo. Os deputados lá que estavam com o governo seguiram com o governo, não se sensibilizaram com nenhuma daquelas bombas estourando na cabeça dos trabalhadores. E o cenário que a gente tem visto aí pela frente é mais ou menos o que o professor apresentou aqui para nós. Esse é o sentido do PL 4330. É precarizar ainda mais. É fazer com que os trabalhadores tenham, não só que não tenham previdência, mas que não tenham todos os direitos básicos, os direitos trabalhistas conquistados aí, que também não foram conquistados de um dia para a noite, que um Getúlio Vargas brilhante resolveu dizer: olha, gente, vou dar para vocês, trabalhadores. Não, cada direito que nós, trabalhadores, temos foi conquistado, inclusive em lutas como as de ontem. E que estão sendo atacadas, seja pelos governos do PSDB nos estados, nos municípios, seja pelo governo do PT, que é o governo federal. Então, o cenário para nós aí no próximo período é um cenário muito difícil mesmo, que não é muito diferente também do que os trabalhadores da Europa estão passando. A gente viu aí todos os tais chamados planos de austeridade, nada mais, nada menos que precarização do trabalho lá também. Então, isso que a gente está vendo aqui pode ser só o começo, inclusive, dos ataques dos governos. Porque lá na Europa, trabalhador do serviço público é uma categoria em extinção. Lá não foi só arroxo salarial, não foi só falta de reajuste. Foram demissões dos trabalhadores do serviço público. Então, nós temos que pensar isso muito bem também. Então, o que os trabalhadores do serviço público estadual passou ontem e tem passado aí no último período e seguirá passando no próximo período, o que nós, com a nossa greve unificada aí, que se tudo der certo vai sair a greve unificada do Serviço Público Federal, temos que fazer, é dizer que seja trabalhador do serviço público federal, estadual, municipal, seja os trabalhadores já terceirizados das empresas da iniciativa privada, sejam aqueles que têm uma condição, uma conquista melhor dentro da própria iniciativa privada. Hoje nós temos aqui o Cláudio, que é um metalúrgico aqui, que está prestigiando aqui o nosso espaço também. Qual é o sentido que nós temos hoje para poder chamar a construção das greves unificadas? Uma greve geral. É muito importante. Nós temos hoje aqui o Sindideste, que faz parte da CSP com Lutas, outros sindicatos que já romperam com a CUT, com as outras centrais, e estão no campo da esquerda contra o governo. Mas, para nossa infelicidade, uma greve geral não é possível ser construída só com esses sindicatos que já romperam com o governo. Nós vamos ter que fazer com que um chamado, não às direções da CUT, da Força Sindical, da CTB, nós vamos ter que fazer um chamado a todas as bases dessas centrais, desses sindicatos, e mostrar que a única forma é a construção de uma greve geral para derrotar esses governos. Como nós vamos fazer isso? Lutando e sendo exemplo de luta, lutando sendo exemplo de luta, trazendo eles chamando para luta junto conosco. Não tem outra forma. Eu acho que isso é muito importante a gente deixar claro aqui, que nós não construiremos sozinhos, mas que nós precisamos chamar as bases dessas categorias. Então, ontem foi muito importante, porque, como o Márcio colocou aqui na fala dele, é verdade que a direção da PP, cutista, ficava lá em cima do caminhão dizendo: vamos recuar, vamos recuar. Mas é verdade também que o povo que estava lá embaixo, levando as bombas, era um negócio inacreditável. Eram os professores lá levando bomba, saía correndo, a hora que conseguia respirar, cantava a palavra de ordem.
pode vir mais, eu já viciei nessa bomba de gás. Então é muita força, é muita luta que a gente tem pela frente, sim. Os governos podem usar toda a força de repressão para tentar rebaixar a cabeça dos trabalhadores, mas nós não vamos fazer isso. Obrigada, Mara. Passar a palavra agora para o Rui Braga fazer as conclusões finais. A mesa está sendo super generosa. Eu queria agradecer as questões, enfim, as observações. Nessas oportunidades eu sempre aprendo muito com a experiência dos companheiros, do Djalma, Zé Carlos, Carla, Josi, Márcio, Carlos, Mari. E eu não tenho muito a acrescentar aquilo que foi dito. Eu diria para vocês o seguinte: olha, no tocante, por exemplo, né, ao problema das centrais sindicais, que foi um tema mais ou menos recorrente. Na verdade, nós estamos vivendo hoje, eu tenho batido nessa tecla, tenho insistido muito nisso. Desde junho de 2013 mudou o patamar aí do conflito social no país, quer dizer, é uma espécie de página que vira na história, e deixa para trás o que, especificamente? Deixa para trás, no fundamental, um momento em que o signo, aquela marca mais importante, era a ideia da pacificação social, da paz social. Isso é que enraizou na consciência da classe trabalhadora do país, né? A ideia que foi reiterada, você ter um jogo de ganha-ganha, os empresários, os banqueiros, os latifundiários, o agronegócio, a mineração, petróleo, construção, as construtoras, grandes incorporadoras, construção pesada, eles poderiam ganhar muito e, ao mesmo tempo, também os trabalhadores ganharem. Vamos dizer assim, essa mentira que foi contada, ela durou um tempo, né? Ela dura até junho de 2013, na minha opinião. A partir de então, não mais. Mudamos a página e entramos num novo período. E esse período, o signo, aquilo que, vamos dizer assim, a marca, não é mais a paz social. Nós vivemos hoje um momento de 2 pontos: luta de classes. Agora, o signo é a luta de classes. São as lutas sociais, são os conflitos, são os protestos, são as greves, são as manifestações e, evidentemente, essa polarização que a gente tem vivido no país e, evidentemente, também uma escalada de violência institucionalizada. O Estado, ele condensa a violência social e ele, vamos dizer assim, age sobre quem o ameaça. E os trabalhadores ameaçam o Estado. Os trabalhadores em greve ameaçam o Estado. Os trabalhadores, quando defendem os seus direitos, reivindicam os seus direitos, e o que é mais impressionante é que nesse país, durante, 13 anos de governos do PT, não houve a criação de um único direito. O Lula, por exemplo, gosta de se comparar com o Getúlio Vargas, né? Isso é uma bobagem. O Getúlio Vargas, por incrível que pareça, foi muito melhor para a classe trabalhadora desse país do que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, por uma razão muito simples, porque, no mínimo, organizou a CLT. O Lula não criou um único direito. Que direito trabalhista, que direito social que foi criado durante a era Lula, a era do PT? Nenhum, pelo contrário. Agora eles vão retirar a CLT, vão rasgar a CLT na nossa cara, vão tentar pelo menos. Né? E essa situação, que é uma transição assim, da pacificação para o conflito, né, torna o momento político muito interessante, muito crítico, muito cheio de nuances e de situações que são situações críticas, né? São situações limites, etc. Por quê? Porque o que estava por detrás dessa paz social, dessa aparência de paz social,
Era um tipo de dominação, um tipo de hegemonia, né, que se apoiava sobre dois consensos, né, diferentes, porém complementares. Um consenso mais passivo das massas populares, que de alguma maneira seduzida pela melhoria do salário mínimo, pelo crédito, pelo consumo, pela relativa desconcentração de renda entre os que vivem do trabalho, né, pelas políticas do governo federal, Bolsa Família, o aumento dos gastos sociais. Eles aderiram momentaneamente. Até 2008, pelo menos, essa adesão é mais clara, né, ao projeto do governo. E levam junto as bases, inclusive as bases dos sindicatos, a adesão a esse projeto. Uma parte importante, vamos dizer assim, da característica, enfim, do sindicalismo brasileiro nesse último período é que o sindicalismo governista, o que fez durante esse tempo todo? Ele fazia mais ou menos o seguinte: olha, pessoal, embaixo, sei que a situação está complicada, mas eu vou negociar um aumento do salário mínimo com o governo. Ele chegava e falava: olha, agora tem uma política de salário mínimo. Sei que essa coisa está complicada, mas vamos lá, vamos negociar uma política de financiamento para o ensino superior. A coisa está complicada, mas eu vou negociar com o governo. Porque o governo é o governo dos trabalhadores, o governo é o governo nosso, tem trânsitos, a burocracia sindical tem um trânsito livre, né, do governo. Isso daí acabou. Se mobilizou os trabalhadores de um lado, só que acabou por outro. Por quê? Porque agora o governo Dilma não está nem aí para a CUT, ele despreza. Sabe por quê? Por que o governo despreza a CUT? Por que a Dilma despreza a CUT? Porque a CUT não tem capacidade de mobilização. Ela perdeu, o sindicalismo ele foi se acomodando, houve essa fusão, né, com o aparelho de Estado, uma fusão que é muito profunda. Por que é muito profunda? Porque aí vem o outro lado do consentimento, que é o consentimento ativo das direções, né? A burocracia sindical, a alta burocracia sindical, aquela burocracia sindical miúda que tem que se haver com as suas bases, enfim, tem que participar de eleições, etc. Essa é um pouco mais complicada, a situação não é tão confortável. A alta burocracia sindical, meus caros, eles se transformaram em capitalistas. Eles se fundiram ao capital financeiro. Eles foram para os fundos de pensão. Eles recebem, vamos dizer assim, comissões milionárias, eles recebem verbas, eles recebem dinheiro, eles acumulam dinheiro, eles estão metidos. Os principais 400 projetos de investimento de capital desse país, eles financiam essas grandes barragens, grandes obras, investimentos de infraestrutura. Eles não são os proprietários do cofre, mas eles têm a chave. É por isso que existe tanta corrupção, tanto esquema com empreiteira, etc. Eles se transformaram nos principais. Um país com as características brasileiras, enfim, o Estado é um grande investidor, o Estado é o grande capitalista coletivo, porque não tem propriamente dinâmica de formação de capital na base. Eles têm muita dificuldade, historicamente falando. Um dos grandes problemas do capitalismo subdesenvolvido no país é esse: não tem capacidade de formação de capital. É tudo na base, vamos dizer assim, tudo provisório e precário. Você precisa do Estado. O Estado é o grande capitalista. O Estado é que aponta o sentido de onde que vai, para onde que vai. O Estado é que fabrica as fortunas e assim por diante. E esse Estado acolhe a alta burocracia sindical e a transforma numa outra coisa, em administradores de fundos de pensão, em membros do conselho do BNDES, etc., que são os grandes fundos de investimento de capital desse país. Eles se transformaram em capitalistas. Esse pessoal já era há muito tempo, não tenha dúvida. Essa camada, vamos dizer assim, do sindicalismo lulista, governista, isso aí já era. Isso aí é falas contadas. Eles têm ódio a povo. Eles já estão numa outra onda, uma outra vibe. Eles estão numa outra onda. E essa mudança, vamos dizer assim, essa mudança da paz para o conflito gera tensões. Por quê? Não na cúpula, isso aí já é, mas gera tensões na base. Porque a base dos sindicatos, ela procura se
localizar, se relocalizar, pressionar os sindicatos agora não têm mais condições de oferecer nenhuma concessãozinha, nenhuma remuneraçãozinha, nenhum créditozinho, eles não têm mais condição de fazer isso. E isso vai criar vamos dizer assim, isso vai produzir um momento muito tumultuado de reacomodações, reestruturações. Ou seja, isso vai sacudir o movimento sindical. No entanto, eu diria para vocês, olha, nós temos que ter cuidado da análise, por quê? Porque essa burocracia sindical média, que tem que se adequar às suas bases, às suas categorias, né? Ela vai radicalizar. Eu não tenho dúvida, eles vão radicalizar. Uma parte importante vai radicalizar, porque não quer perder eleição do sindicato no próximo período. Então, eles, de alguma maneira, eles vão tentar. E eu acho que é nesse sentido que a gente tem que ter clareza e sabedoria de tentar ter uma política, nós, do sindicalismo autêntico, combativo, etc., de ganhar as bases, de dialogar, de abrir um diálogo com as bases desses sindicatos. Inclusive com algumas dessas direções médias, não todas, evidentemente, não com a elite sindical, mas com esse setor que é mais sensível, é mais... Por quê? Entre outras coisas, porque está se fazendo greve no país, a gente não pode esquecer disso. E essas greves são greves levadas adiante com muita energia na base, com muita reticência nos sindicatos, mas elas acontecem, elas têm acontecido. Então eu acho que a gente tem sim que ter uma política de atração, de mostrar com os exemplos, com a correção da linha dos sindicatos, enfim, com a nossa combatividade, porque é um momento que se abre novo, percebe? E nós precisamos engrossar o nosso caldo. Nós estamos, vamos dizer assim, muito aquém. As nossas forças estão muito aquém daquilo que é a necessidade desse enfrentamento, desse novo período de conflito que está se abrindo, né? Já se abriu. Nós precisamos de muita energia. O que me torna um pouco mais otimista é que nesse último período, nesses últimos 12, 13 anos, a maior parte das pessoas, dos trabalhadores que entraram no mercado de trabalho são jovens, são mulheres, são negros, são aqueles setores que sentem mais agudamente as contradições sociais. Porque quando você fala em terceirização, você fala em terceirização desse pessoal, mesmo que roda. Primeiro que vai ser terceirizado é o trabalhador jovem, é a trabalhadora mulher, é o trabalhador negro, não qualificado, semi-qualificado. Então a gente tem aí, vamos dizer assim, uma renovação muito grande da classe trabalhadora, evidentemente que vem acompanhada de uma certa despolitização, porque eles pegaram esse período do consumo, do PT no governo, de todo mundo dizendo sistematicamente para eles mais ou menos o seguinte: olha, a solução dos seus problemas é uma solução individual. Você vai se qualificando e você vai progredindo, você vai ganhando mais dinheiro, você faz uma dívida para comprar um tênis, uma TV, etc. Isso daí é que vai resolver o teu problema. Não é uma solução coletiva. Então, é um pessoal menos politizado, sem dúvida nenhuma. Não pegou os anos 80, não pegou, não sabe o que é o neoliberalismo do FHC. No entanto, é um pessoal muito jovem, portanto, tem muita energia. São mulheres e são negros, ou seja, eles sentem essas contradições sociais com mais, eles percebem essas contradições sociais com mais clareza. E eu acho que a politização desses grupos, desses setores, dessa fração da classe, enfim, que é uma fração grande, majoritária, é possível e ela, na minha opinião, vai acontecer muito rapidamente, como tem acontecido, e ela vai, na minha opinião, também caminhar, evoluir numa direção progressista. Então é isso que me deixa mais, vou colocar esses termos, um pouco mais otimista com o futuro. E eu acho que é por isso que a gente tem que apostar nesse setor. Tem que apostar numa aliança do sindicalismo no sentido mais tradicional com esses trabalhadores mais precarizados, sem essa aliança, aí sim a situação vai ficar bem complicada e aí sim há um risco desses setores, por exemplo, engrossarem o caldo da direita, assim por diante. Obrigado. Agradecendo em nome do sindicato
grata a presença do professor, muito obrigado, foi bem produtivo assim, essa manhã. Tem um lançamento 13h30. 15h30, 3h30 aqui no Anficem. E agora a gente vai para o terceiro ponto, então. Antes tem mais um informe? Não, vou falar disso aqui. Obrigada. Só antes de entrar no primeiro ponto, tem um colega nosso aqui que é professor aqui do curso de Pedagogia, queria chamar ele aqui para dar um informe para nós, porque teve uma reunião importante aqui sobre organização, vai ter um ato ali, para ele dar um informe rapidinho sobre o que vai acontecer hoje lá no 105 para a gente ficar sabendo. Em seguida a gente entra no ponto aqui, que é o último da pauta, que é a eleição dos delegados para o Congresso da nossa central CSP Conlutas, tá? Só para adiantar um pouquinho do expediente aqui, 130 pessoas compareceram à Assembleia hoje, assinaram a lista, das quais 102 são servidores e servidoras, tá? Então o pessoal está de parabéns aí por ter comparecido. Uma salva de palmas aí. Só esperar o nosso companheiro aqui, que estava apanhando antes da polícia bastante lá também, na linha de frente, então eu queria que ele contasse aqui para nós aí o que os estudantes aqui já estão preparando para hoje. Bom dia, pessoal. Meu nome é Edmar Manuel Lucas, eu sou estudante do 5º ano de Pedagogia aqui da universidade, sou servidor público, sou bombeiro, infelizmente, militar, infelizmente. Estivemos ontem, eu vi que alguns colegas que anteciparam fizeram a fala sobre ontem, então nós como setor de educação da universidade não temos como nos calarmos com o que aconteceu ontem, o que vem acontecendo no Estado. Então fizemos um ato agora de manhã aqui na universidade, de repúdio ao que os professores e ao que os demais servidores do Estado perderam, assim como os servidores federais também estão perdendo. Então, como o professor falou anteriormente, independente de governo, independente de bandeira partidária, acho que nós, trabalhadores, estamos perdendo em todos os sentidos, independente da bandeira. Então, nós estamos fazendo um ato, saímos aqui da universidade, já estamos em deslocamento à Praça 19, que é a Praça do Homem Nu aqui em Curitiba, e de lá que está a comitiva de greve da PP Sindicato, que vai dizer se a gente vai fazer uma caminhada até o Palácio ou não. Então, na verdade, a gente está indo só ser solidário aos professores e se somar, porque não tem como ser indiferente, assim como todos os setores. Se a gente não lutar pela educação, esse governo fez uma campanha que a educação era o carro-chefe dele, e tem provado que nunca foi, né? Nos 4 anos passados não foi, para bater. Então, pessoal, a gente está se somando a essa luta de vocês, mas também precisamos dessa força, porque assim como trabalhadores da educação, nós somos, antes de tudo, sociedade. E se a gente não brigar, não tentar somar por esse setor tão precário que é a educação no nosso país e no nosso estado, dificilmente a gente vai ter avanços em outros setores qualquer. Então, eu quero agradecer, quero parabenizar vocês pelo evento. E é isso, pessoal, como o colega falou anteriormente, não vai ser diferente. Infelizmente, se não for através da luta, não vai ser. Eu, dentro de uma instituição militar, a gente sabe o que está sofrendo, sabemos bem o que é um enfrentamento, e represálias virão para nós, sabemos disso. Mas nós também passaremos, só que nós queremos deixar um legado, e um legado de verdade para essa próxima sociedade que está vindo, que já está aí. Por exemplo, a gente viu imagens de crianças ontem horrorizadas em creche. Ou seja, o Estado utilizar a aeronave para jogar bombas em manifestantes. E não foi uma ou duas. Eu tive o desprazer de trabalhar em 5 rebeliões e eu não vi tamanha força policial como eu vi ontem. Tamanha repressão como eu vi ontem. Eu percebo aqui que eu fiz uma fala de manhã ali para os colegas, mas aqui eu percebo que tem bastante pessoas que já têm uma idade mais avançada aí, dos 30, né? Então, muitos de vocês passaram pela ditadura. Muitos de vocês sabem o que é isso. E o que passou ontem, pessoal, pelos estudos demonstra que foi muito além do que a gente sofreu na ditadura. O Estado usou do rolo compressor ontem e usou da força dele, que o Estado é muito forte, mas se a gente se unir, nós somos muito mais fortes que o Estado. Porque aquele pessoal que lá está, a gente sabe da maneira que está, acreditemos ou não nas eleições, mas foram muitos colocados lá. Então, a gente tem que cobrar, porque eles continuaram votando como se nada tivesse acontecido. Então, como eu estava participando, ajudando colegas na parte da segurança e atender as vítimas,
Eu não sabia que os deputados tinham continuado a votação. E eles continuaram como se nada tivesse acontecido. Então, não me estendendo para voltar aqui a fala de vocês, muito obrigado e a princípio é isso, pessoal. Parabéns para vocês. A gente gostaria, pelo sindicato aqui, de aprovar, então, uma moção de repúdio, não só ao Beto Richa, mas a todos os deputados que votaram a favor em relação à Previdência, pode ser? E a gente divulga pelo site, pelas redes sociais, para depois divulgar essa... Não só os deputados que votaram, mas também a procedência da Assembleia de permanecer durante... Durante o confronto, continuar a votação como se nada tivesse acontecido, então, da Assembleia. Pessoal, então, para o terceiro ponto aqui, aglutina bem todos os debates que nós fizemos até agora, que tem a ver com o Congresso da CSP com lutas. Então, desde o ano passado, o sindicato compõe a CSP com lutas agora, e nós vamos e queremos participar desse congresso agora ativamente. Então, significa de todo esse sentimento de indignação, de tudo que nós sofremos agora em relação não só aos ataques e às retiradas de direito, mas que ela se expresse, na verdade, em algo concreto, de forma unificada. E esse congresso vai ocorrer em São Paulo, em Sumaré, do dia 4 ao dia 7 agora de junho, do feriado. E nós temos uma proposta pelo sindicato mesmo de participação, então todos que quiserem participar pode trazer o nome, mas a Carla já tem uma proposta de chapa e eu queria que ela apresentasse aqui, Carla. Ou a Mariane. Bom, pessoal, só lembrar que esse congresso, nós já participamos do último congresso, quando o Sinditeste, o primeiro congresso que foi também em Sumaré, há 3 anos atrás. Só que na ocasião a gente só foi como observador, nós não éramos filiados. Dessa vez, nós somos filiados à CSP com lutas, então nós temos direito, pela nossa base, a 12 delegados, porque é a conta aí, de acordo com o número de trabalhadores na base. E são feitas eleições para eleger esses delegados. Esse ano, e pelo debate que a gente fez aqui, a gente já viu como vai ser importante a participação nesse congresso, né, isso que nós estamos fazendo aqui, nós vamos repetir lá, só que com trabalhadores do Brasil inteiro e das mais diversas categorias, né, desde o metalúrgico até o professor, passando por todas, né, as categorias aí, inclusive trabalhadores rurais, movimentos sociais, movimentos contra a opressão e tudo mais. Então, a gente apresentou uma chapa aqui para colocar em votação. Eu vou ler os nomes que estão compondo aqui essa chapa. Marcos Mateus, do Botânico, Carla, que sou eu, da Prograde, Rufina, da Agrárias, Larissa, do HC, Carmen, Fumpar, Cidinha, do HC, cadê a Cidinha? Essa é Cidinha. Não. Aí tem a outra Cidinha também. 2 Cidinhas, tá? Da Fumpar. Luiz Fernando, do Juvevê, do Sacode. Marisa e Ana Paula. Marisa é de Medianeira, UTFPR Medianeira. Ana Paula, UTFPR Pato Branco. Isso, né? Pato Branco. Max, daqui, do HC, TMO. Mariane, está aqui, do Botânico. Natália, está aqui, do transplante medula óssea também. Márcio está aqui, do setor de educação. Castanha estava aqui no início da Assembleia, também trabalha no Departamento Pessoal do Hospital de Clínicas. Ivan também estava aqui antes, do laboratório. Youssef está aqui, também do HC. Zé Carlos está aí também. Carlos, da UTFPR, está aí. E Valquíria, que está aqui. Levantou. Que é do HC também. Essa é a proposta de chapa para a gente colocar depois para ser votado. Bom, gente, na verdade, essa foi... Alguns dias a gente já tem organizado a questão do Congresso da CSP com lutas, né? Ela não começou hoje, por isso que nós já havíamos conversado
com as pessoas que estão na chapa hoje, mas todo mundo que está aqui e que tem interesse em aprofundar o debate que estava ocorrendo exatamente aqui agora e queira participar, pode colocar o nome também, não tem problema nenhum em relação a isso. Mas, a princípio, essa é a chapa, a gente faz uma votação de votar não, mas é simbólica, isso. Então, por aclamação, a não ser que tenha outra chapa assim, que não queira aqui com essas pessoas, mas queira aí debater, enfim, em forma de oposição ao que ocorreu hoje do debate aqui, que também poderia ir com uma outra chapa, mas eu acho que a gente poderia fazer... E ainda pode escrever resoluções para o Congresso quem tiver interesse em propor algo, né, mais específico. Então, acho que os nomes estão ali, se alguém tiver mais pode conversar com a Carla depois, mas por aclamação, gostaria que o pessoal votasse na chapa levantando a mão, por favor. Obrigada. As pessoas que estão com o nome na lista, aí depois procura a Carla, porque precisa estar dando outros dados, assim como CPF, se vai precisar de creche ou não, porque lá vai ter creche também para as pessoas que forem precisar levar os filhos. Então, acho que é isso. Agradecer novamente a presença de todo mundo. Foi muito produtivo hoje. 3h30 tem um outro debate com o professor, quem quiser participar. E essa assembleia hoje ela foi gravada, transmitida para os outros campos. Então, quem quiser depois, ou porque perdeu a fala do professor, pegar a fala inteira, os informes da manhã, só pegar o vídeo depois pelo site do Facebook, né? Ou do site do sindicato.